Fala galera, sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e o papo hoje vai ser um pouco diferente, vai ser sobre criação de conteúdo e como foi a criação de conteúdo na pandemia. Então vou falar de todas as coisas que eu passei internamente, de coisas que amigos meus passaram que também criam conteúdo para viagem, entretenimento, outras áreas também, beleza? Então antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações se você quiser saber mais, confira os vídeos antigos que tem muita coisa e deixa logo o seu like que isso ajuda muito o canal, beleza? Então vamos lá, eu acho esse papo fundamental, acho que todo mundo deveria escutar, todo mundo deveria debater. Eu acho que o que mais ocasionou tudo na pandemia foi a falta de diálogo. Diálogo por todas as partes. Por parte de relacionamentos pessoais, afetivos, familiares. Por quê? Porque a pandemia ela foi responsável por pular uma etapa. Porque sempre que a gente vivia em épocas sem pandemia, né? Pelo menos nossa geração, a minha geração, a geração dos nossos pais não viveu uma pandemia, não viveu essa reclusão por tanto tempo forçada. Então a gente teve que pular etapas. Então, se a gente pudesse fugir, viajar, sair de casa, fazer qualquer coisa para evitar certas situações, a gente fazia e estava tudo certo. E quando a gente voltava, meio que tapava ali o sol com a peneira e estava tudo bem, parecia que estava tudo certo. E com a pandemia foi exatamente ao contrário, a gente teve que enfrentar todos os nossos problemas, todos os nossos dilemas, tudo. E fazer também um panorama aí de todas as coisas que aconteceram, que estavam acontecendo, coisas boas, coisas ruins, e pensando de uma forma muito massificada, porque a gente ficava em casa um dia, 2 dias, achava que ia durar uma semana, depois achou que fosse durar um mês, depois 10 anos, enfim. Então a gente precisou pensar muito e olhar muito pra gente para saber o que a gente estava fazendo. Eu acho que muita gente fez uma autorreflexão e muita gente simplesmente continuou saindo, continuou não acreditando. Isso por vários fatores. A mídia, sim, eu sou jornalista e tenho que confessar que a mídia ela dá uma alienada em muita gente, mas também muita gente deixa se alienar exatamente para fugir da realidade. Então muita gente vê uma notícia e fala, tá tudo tranquilo, então eu vou sair. Tá tudo horrível, eu não quero essa notícia, eu quero a outra, que tá tudo bem. Então isso acontece, isso é do ser humano. E muita gente culpa o Brasil. O Brasil também é responsável por muita coisa, mas o mundo todo é assim. Aonde tiver ser humano, de qualquer nacionalidade, de qualquer naturalidade, vai existir isso. E na área de criação de conteúdo não foi diferente. Isso é um trabalho. Todos os trabalhos foram impactados. Pessoas que trabalham de casa, que não trabalhavam de casa, que precisaram aprender a trabalhar de casa, um monte de demissões em massa, um monte de falas, um monte de empresário falindo por causa da pandemia, polarização na política, polarização na religião, polarização nos relacionamentos, em tudo. O que a pandemia fez foi exatamente pular essa etapa aí e deixar tudo à flor da pele. Ainda estamos vivendo um tempo muito difícil e o que mais impactou todo mundo foi a saúde mental. Isso é fato. Se você não teve nenhum impacto nessa pandemia, você provavelmente não sabe que teve esse impacto, porque com certeza teve. Muitos relacionamentos foram terminados, casamentos, amizades, familiares, tudo. Porque a pandemia foi muito forte. Imagina você ficar 2, 3, 4, 5 meses em casa, sem sair de casa, sem fazer nada praticamente, e até a rotina, até você assistir filme e tal, dá uma enjoada. Lives, dá uma enjoada. Estudar, aprender outro conteúdo, se você estiver desempregado, estiver empregado, trabalhando em casa, você saiu da rotina. A rotina é o que nos mantém ali vivos, é o que nos mantém com motivação para viver. A gente precisa de uma rotina. O ser humano precisa de uma rotina. Ele não consegue. Ele pode ter um casarão com piscina, a melhor casa do mundo, com tudo incluso. Ele tem que sair. Não tem como. Então, isso impactou diretamente. E para mim, vou falar do meu caso, como eu conversei, né? Eu falei com alguns amigos, mas assim, comigo tiveram várias críticas dizendo, né? Eu recebo mensagens no Instagram, no Facebook, falando que eu não poderia viajar nos próximos 2 anos. E depois eu fiquei pensando, me senti culpado no primeiro momento, e depois eu fiquei pensando, eu não posso viajar por quê? Se é o meu trabalho. Óbvio que eu não vou para a praia lotada, isso eu não julgo quem vai, mas eu, Álvaro, não vou.
Mas você não pode julgar uma coisa que você não sabe que é o meu ganha-pão, que é o que eu faço, entendeu? Então, essa cobrança que deveria ser inexistente parte por todas as áreas. Aí depois eu vou conversar com outras pessoas que criam conteúdo para outras áreas. Vou chutar aqui, moda. Ah, você não pode ir para a loja. Por que você não pode? É muito fácil você estar do outro lado, ter voz e falar você não pode. Mesma coisa se eu chegar para a pessoa que trabalha muito longe da onde mora e falar você não pode pegar ônibus, que é perigoso. Quem sou eu para julgar? Então não sou para julgar. Eu fiquei 4 meses trancado em casa, a pandemia me afetou bastante, eu tive muitos problemas de tudo, de relacionamento, de crise existencial, de não saber o que queria, de pensar em desistir de tudo, depois de voltar, isso em dia, sabe? Um dia eu pensei em desistir de tudo, outro dia eu tava com várias ideias, fiz curso, quis desistir de novo, voltei e gravei vídeo e deletei pelo menos uns 20 vídeos legais. Então isso acontece. E eu fiquei me culpando muito, eu falei, eu estou totalmente errado, que isso não pode acontecer. E o que acontece estamos vivendo numa geração de muitas cobranças. A gente é cobrado em todo tempo. A gente é cobrado que não responde no WhatsApp, a gente é cobrado relatório, a gente é cobrado que não tem um emprego melhor, a gente é cobrado porque não tem casamento, a gente é cobrado porque não tem filho, a gente é cobrado pelos amigos, a gente é cobrado pelos chefes, a gente é cobrado pela sociedade, a gente é cobrado por tudo. E isso dá um loop na cabeça, isso dá uma bagunça muito grande na cabeça. E o que isso tem que acontecer? A gente precisa de um equilíbrio para fazer tudo na vida. A gente não vive no equilíbrio hoje em dia e isso afeta muito a nossa saúde mental, principalmente. A pandemia, como eu falei, está sendo uma coisa muito forte. E nada garante que daqui a 1, 2, 3, 10 anos tenhamos tudo isso de novo. E se a gente tiver, a gente está um pouco mais preparado. Não vou dizer que está 100% preparado, que ninguém está preparado para uma coisa de dimensões grandes, imensas que a gente teve. Mas eu acho que a gente pode sim tirar um pouquinho de lição disso tudo. Eu acho que nem todo mundo vai tirar, mas quem quiser pode tirar. Eu, sinceramente, acreditei em março, quando começou tudo isso, eu tinha acabado de voltar da Europa, eu falei, cara, as pessoas vão ficar mais legais, elas vão se juntar mais. Só que o que a gente vê é exatamente ao contrário, as pessoas elas estão irritadas com tudo. E se eu me irritar com eu ficar em casa, eu não conseguir trabalho, eu não conseguir viajar, ou eu não conseguir qualquer coisa, começar a descontar nos outros, a gente vai simplesmente se matar. Vai ser, fazendo uma analogia boba, vai ser tipo um The Walking Dead, com pessoas que não vão ser zumbis, são pessoas mesmo. Aí também tem muita referência de Sai Sobre a Cegueira, de José Saramago, caso alguém não tenha lido, caso alguém não tenha visto o filme também. Mas é mais ou menos isso, a gente meio que está se matando internamente e depois de se matar internamente a gente vai matar as outras pessoas. Não literalmente, mas a gente está matando as outras pessoas. A gente está matando relacionamentos, a gente está matando amizades, a gente está matando as pessoas das famílias. Então, gente, vamos parar um pouco e parar um pouco de acusar o outro. A gente tem que tentar fazer um autoconhecimento para saber de todas as coisas que aconteceram. É o que eu sempre falo para todo mundo, a crise afetou muita gente, tem gente que está miserável, sem comida, sabe, sem poder comer, e tem gente com muito dinheiro que também foi afetada. A gente não pode menosprezar as pessoas. Óbvio que a pessoa que está com fome, ela está muito pior, mas todo mundo foi afetado nas proporções que elas vivem. Isso não existe. Não é porque você é rico, milionário, que você não pode reclamar, que você não pode falar que foi afetado. Você pode ter terminado um casamento, você pode ter brigado com seus filhos, com seus pais. Existe isso tudo. E sem falar na principal causa da pandemia, que foram as diversas mortes. E as diversas pessoas que não acreditaram e não levaram a sério todas as pessoas que morreram. Mais de 100 mil, mais de 150 mil pessoas. E isso pode ser só um número para muita gente, mas se você perdeu um pai ou uma mãe, isso já é muita coisa. Se você perdeu um avô, uma avó, se você perdeu um filho, um número já vai ser muito maior do que 100 mil. Então, gente, tenhamos um pouco mais de compaixão com os outros e com a gente mesmo.
a gente tem que saber perdoar mais fácil e não guardar rancor. Eu, particularmente, guardo muito rancor de muitas coisas bobas e tentei ser um pouco mais claro durante essa pandemia. Depois, obviamente, porque durante a pandemia eu não saí de casa, eu não queria, eu fiquei 4 meses assim trancado em casa achando que o mundo fosse acabar. Não expus aqui porque achava, bobamente, diria eu, que eu não poderia expor o que eu estava sentindo. Então me afastei um pouco do Instagram, continuei postando os vídeos no YouTube, às vezes aparecia no Instagram, mas não demonstrei o quão mal estava durante toda essa crise. E hoje, fazendo uma análise, um balanço, eu consigo ver que o pior já passou para mim. Acredito que o pior na vida real, e não que eu não esteja na vida real, mas assim, que na vida pós-YouTube, aqui, tipo, fora do YouTube, está ruim. Não sei quando vai melhorar, também não consigo, dar previsão nenhuma. Mas assim, eu acho que cada um sabe o seu momento de melhorar. E caso você tenha algum problema, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, não sei, procura ajuda. Porque isso eu acho que é o maior ato de coragem. E não você se esconder atrás de uma carapuça aí que às vezes você se julga ser forte, às vezes você é forte, mas às vezes você está sendo muito mais fraco do que forte, porque você não está conseguindo fazer essa mudança. E isso vai impactar na sua vida. E esse impacto pode ocasionar hoje e pode perdurar aí por anos, porque coisas não vão ser ditas, coisas vão ser guardadas. Então assim, um conselho, não sei se esse conselho se dá, mas enfim, um conselho que eu dou seja mais humilde e tente olhar um pouco mais para o lado dos outros. Tenta ver tudo que você for fazer se você gostaria que acontecesse contigo. Eu acho que isso é a melhor reflexão que a gente pode ter nos dias de hoje. E também com o pé no freio, em todas as atitudes, em todas as coisas que a gente fizer. Acho que a gente tem que pensar hoje muito mais do que a gente pensava antes. Porque eu acho que as coisas que a gente passar hoje, as consequências que a gente sofreu hoje vão ser muito mais cruéis por um lado e boas para o outro se feitas hoje, se feitas nesse período de pandemia que a gente está com certeza com os ânimos, com tudo à flor da pele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, que esses meus devaneios e tal, mas foi tudo que eu quis e estava sentindo. Então, a saúde mental, ela atinge muito, ela atrapalha muito e eu acho que só a gente mesmo consegue sair dessa. Procurar uma ajuda ou conversar com alguém ou tornar a nossa vida mais leve, porque cobranças sempre vão existir e cada dia mais a gente vai ser mais cobrado. A gente tem Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, tudo. Quantas redes sociais a gente tem? E a gente tem que dar conta de todas. E sem esquecer do WhatsApp, do YouTube. Eu trabalho com isso. E mesmo assim, eu falo, não é para ficar ligado sempre. Não é. Faz o que você gosta, usa o Instagram, o Facebook, da maneira que você gosta. Mas tente cada vez mais sair um pouco disso. Porque se a gente parar e pensar, a gente fica 1, 2, 3 horas e não viu e não fez nada. Não que essas 3 horas tenham que ser revertidas em curso, tenham que ser produtivo. Acho que a pior coisa da nossa geração, da minha geração, é falar que tem que ser produtivo o tempo todo. Não, eu não sou produtivo o tempo todo. Eu me dou o luxo de ficar sem fazer nada, de não olhar nada, de parar um pouco de usar o Instagram, o Facebook, mas isso foi feito para ser viciado, porque é uma indústria. Quanto mais você ficar, mais a empresa ganha, então eles fazem de tudo. Às vezes você acha que está se distraindo, se divertindo, mas não, você está se viciando e simplesmente saindo da sua relação ou saindo da sua vida para viver um mundo virtual ali. Foi o que eu falei. Instagram, Facebook, Twitter é bom, é demais, é muito legal. Mas tente dar um pause nesse vício, porque isso me atrapalhou muito durante a pandemia. Eu tive dias que eu fiquei 4, 5 horas no Instagram e depois eu fiz uma autoanálise e falei, o que eu vi? Eu não lembro. Eu lembro de 3 fotos de 3 amigos, o resto, sabe? Então, acho que isso a gente pode viver um pouco mais no mundo real. Acho que nada que é muito drástico, nada que é muito
Você não pode ser drástico com nada. Você tem que fazer as coisas aos poucos. Você usa 3 horas do Instagram, amanhã tente usar 2, até você daqui a pouco estar usando 30 minutos, 40 minutos. Com o Facebook é a mesma coisa. Eu acho que você fazer alguma coisa muito drástica, ele só vai piorar a sua cabeça e depois você vai voltar retroativo. Isso com qualquer coisa. Com agressão, com você ficar mais calmo, se você ficar do nada zen. Você é super nervoso, fica do nada zen, você vai voltar muito mais nervoso. É tudo um processo. A gente não pode pular fases de um processo. Você não chega numa empresa como dono. Você chegou hoje, estagiário, amanhã é o dono. Não é. Então são processos, assim como a vida. Um relacionamento, você não entra no relacionamento daqui a um dia está casando. Pode existir, mas assim, 99% dos casos não é. Então vamos respeitar o processo, o nosso processo, para a gente poder viver melhor. Beleza? Não vamos estender mais. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários como vocês viveram, vivenciaram, estão vivendo. Espero que todos fiquem bem. De coração, é o que eu espero, e que passe logo, eu não preciso nem falar que eu quero que passe logo, para todo mundo poder se reconectar, se reencontrar pessoalmente, sem medo, sem papas na língua, e é isso, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e é isso, valeu!